Foi. Olá galera, Paz do Senhor! Estamos aqui nos preparando para gravar um vídeo. Estava bem difícil, mas aprove ao Senhor estarmos juntos mais uma vez. Graças a Deus. Até saudade desse momento, né? Dessa oportunidade de falar a palavra. E agora estamos aqui juntos hoje para falar de uma mensagem que tem falado ao coração do Tom. Conta aí para nós, Tom. Mensagem que nós vamos meditar. A paz do Senhor Jesus, amém? Ela se encontra em Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, no capítulo de número 4. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, a minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico que Evódia e Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. E sim, peço que a ti, leal companheiro, julgo que ajudes, pois, nas ministrações comigo por causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aqui é a chave do texto que a gente vai ministrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos no Senhor. Até aqui. Já tem um tempo que a gente está pensando nesse contexto aqui, e a gente estava comentando momentos antes, como se alegrar no Senhor. Se nós formos ver o contexto de Paulo aqui, Paulo ele estava aprisionado em uma cadeia, exortando e motivando aqueles que estavam fora ali, em se unir, fazer as pazes ali, continuar perseverante, aqueles que têm cooperado com ele na pregação do Evangelho, como Clemente, e aqueles que os nomes estavam no livro da vida, como Paulo fala. Mas o que me chama a atenção é como nós no dia de hoje podemos nos alegrar no Senhor. E aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter com nossos pecados, e para que nós possamos estar como Paulo, mesmo em uma situação divergente, por pregar uma palavra, uma verdade, por pregar a Cristo crucificado e ressurreto, ele se encontrou preso ali, e mesmo assim ele continuou se movendo, né? E a gente vê que naquela época, quando os prisioneiros eram presos, ele era acorrentado os pés e as mãos, e ficavam guardas dentro das celas ali. E nós vamos ver também relatos de Pedro, que o anjo foi lá e abriu tal, que soltou os grilhões, enfim. Mas o que motivava Paulo a falar, olha, alegrem-se comigo no Senhor? O que motivava Paulo a continuar confiante? O que motivava Paulo a falar, olha, existe um galardão, existe uma coroa, continue perseverante, assim como ele exorta Timóteo. Ele fala, olha, pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. E eu queria que o pastor comentasse sobre o que nós podemos fazer para estar constantemente alegres no Senhor. Amém. É um ponto muito interessante, né? Como a gente comentava um pouco antes de gravar o vídeo, se você for olhar de forma natural, Tom, aquilo que a gente tem vivido nos últimos dias, né? A correria, né? As ocupações e as muitas dificuldades que surgem no decorrer da caminhada nos fazem entristecer. Né? Como a gente comentou, é comum você ver pessoas hoje que estão no Evangelho, mas estão com o coração amargurado, estão tristes, estão vivendo dificuldades, estão muitas vezes pensando até em desistir do chamado, tamanha é a pressão, né? Hoje nós falamos muito disso, de pressão. A cobrança, né? Isso, de cobrança, porque a igreja em si, o chamado, ele exige muito daquele que está à frente de uma obra, está à frente de algo, né, dentro do ministério. E quando a gente olha para isso e vê como o amor das pessoas tem se esfriado e há essa dificuldade, a gente vê que essa alegria é meio que estranha aos nossos olhos, porque como a gente comentou antes, quando Paulo escreve essa carta, ele está falando para uma igreja que também tinha problemas, que também tinha homens que tinham dificuldades, né? Que nem no verso 2 fala, né? Restabeleçam a boa convivência no Senhor, a respeito de Evódia e Sintique. Imagina como esses irmãos estavam vivendo em conflito, né? Talvez na igreja que você congrega tenha isso, tenha conflito de ideias, porque nós pensamos diferente, cada um pensa de uma forma.
Mas a palavra de Deus diz algo interessante, que nós temos que suportar uns aos outros. Em amor. E quando nós amamos as pessoas e acima de tudo amamos a Cristo, nós aprendemos a engolir muitas vezes aquilo que nos impede de seguir adiante. Então nós engolimos aquilo e tocamos o barco, como nós costumamos dizer. E então essa mensagem ela começa a fazer um pouco de sentido para mim quando eu leio aqui: alegrai-vos no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Essa alegria de Paulo vinha não porque ele olhava de forma natural. Quando ele olha de forma natural, ele vê dificuldade, ele vê problema, ele vê pressão, ele vê cobrança, ele vê a prisão, ele vê as correntes. Mas quando ele olha de forma espiritual, ele só vê uma coisa. Ele vê um lugar preparado para ele, do qual o Senhor que o chamou prometeu, né? E que disse que iria para o Pai fazer uma morada. Então, isso para nós deve ser um dos motivos principais da gente se alegrar sempre no Senhor. E temos atrás, até comentei com o pastor, que a gente ouve uma ministração que o cara fala assim, que a bonança ela não produz, né? A alegria ela não produz. E a gente vai ver nos evangelhos aqui que a tribulação produz a paciência produz a experiência, a esperança. Sempre as tribulações vai produzir em nós um movimento de nos aproximarmos de Deus. Ou seja, quando a gente está em provação, não sei se você já percebeu, mas você está mais sensível ao Espírito Santo, ao mover de Deus. Você para tudo, né, e acalma o seu coração e dá um jeito de paralisar a sua mente para que o Senhor possa falar e você possa entender aquilo que Deus quer. Você ora mais, você busca uma palavra, você sempre está em... Oh, Deus precisa falar, Deus precisa falar, Deus precisa falar. Então você tem sempre uma motivação. E quando nós vemos aqui que Paulo fala, alegrai-vos comigo. Hoje em dia, quantas das pessoas que exercem ou não exercem o ministério em si, na prática, mas que vai na igreja e tem uma vida cristã, procura ser fiel a Deus e cumprir ali com as suas obrigações, mas que não tem uma alegria. Verdade. Ou que falta amor naquilo que faz, ou que parece que não faz sentido eu fazer isso, parece que esse trabalho que eu tenho feito não está sendo relevante, não está agregando algo para mim, você não está vendo os frutos. Mas aí Paulo fala aqui no verso de número do Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas e ações de graça. Aí eu fico pensando, nos dias de hoje, onde está tudo muito corrido, tudo muito tomando nosso tempo, a tecnologia que era para ser usada a nosso favor está tirando nosso tempo. A gente às vezes passa mais tempo no celular do que meditando na palavra, ou até mesmo lendo um livro, ou até mesmo estando em comunhão com alguém, ou com alguém da igreja, ou com a própria família em si, né? Eu não sei se você sabe, mas a sua família é um dos seus ministérios e você tem que preservar. Lá em Timóteo fala que se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. Então, a gente precisa ter esses momentos com família, momentos na congregação, momentos particular com o Senhor, uma intimidade, né? Muitas pessoas chamam de lugar secreto, ou fecha a porta do teu quarto, né? E ali você fala, e o Deus que te vê no secreto te recompensará. Mas como não andar ansioso nos dias de hoje? Porque é trabalho, é escola, para quem tem filho, é preocupação, é família, é a enfermidade, às vezes é a falta de alguma coisa em casa, é a falta de emprego, é a falta de esperança, a falta de alegria aqui. Mas Paulo ele fala, alegrem-se comigo no Senhor. E quando eu vejo que Paulo fala, eu não quero andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, Paulo tinha uma certeza daquilo que estava por vir. Ou seja, ele já sabia, Paulo sabia que ia chegar o tempo da morte dele. Paulo sabia que ele precisava, mesmo estando em prisão, corrigir alguns detalhes da congregação, porque, olha, que nem a gente viu no verso 2, olha, vocês precisam ter uma boa convivência, suporte uns aos outros. O papel do apostolado em si. Que é princípios e valores, né? E que nós precisamos andar no Senhor. Ou seja, quando a gente anda ansioso, é natural que a gente deixa de lado a nossa fé e entra no modo terreno. A gente começa a olhar mais
aquilo que é terrestre, aquilo que é palpável, aquilo que apraz o nosso coração, que traz aquela alegria, nossa, que consegui isso e aquilo. Não, mas Paulo ele fala de uma alegria no Senhor, ou seja, uma alegria que é eterna. Pastor, vai lá. Do qual a gente não depende de circunstâncias, Sim, mas apenas de fé, né? Quando você tem a fé que te motiva a continuar a sua jornada, independente da circunstância, eu acho que a gente é impulsionado pelo próprio Deus a ir adiante. Porque se você olhar alguém preso, né? Qual é a motivação desse alguém preso olhando do lado da cela e talvez alguns outros acorrentados com ele, e comida precária, a sanidade, né, básica precária que ele tinha ali naquele lugar, né? Nós sabemos que corriam-se pelo chão ali os detritos que eles expeliam. Então era algo que não tinha de forma natural motivo nenhum para alegria, pelo contrário, né? E nos dias de hoje, quando a gente traz para os dias de hoje, qualquer coisa, por mínima que seja, já nos leva a murmurar, né? A gente comentava um pouco antes de gravar também que se você está andando de moto, está no trabalho de moto e começa a chover, você reclama da chuva. Se você está na igreja e o ar está ligado, você reclama que está muito frio ou está muito calor, ou que a luz está acesa durante o louvor, ou que apagaram a luz. Então é o tipo de situação que a gente vive a reclamar. E Paulo ele não estava mais com o olho na circunstância. Porque se você olhar a circunstância, né, o desemprego, a saúde muitas vezes não está 100%, a dificuldade na família, a dificuldade no ministério em si, você vai se desmotivando, vai se entristecendo, e a tendência é que isso te afaste da presença de Deus. Mas Paulo estava num momento de intimidade tão grande com o Senhor que ele estava mais confiante na promessa do que estaria por vir numa glória eterna do que na circunstância que ele estava vivendo de forma presente. Então é uma coisa que eu tenho para você. Se você estiver desesperado, ou ansioso, ou angustiado por alguma situação, não foque na circunstância atual, foque na promessa vindoura. Porque quando você focar na promessa vindoura, a gente fala muito de tirar os olhos daquilo que está na terra e começar a olhar um pouco para cima. Como diz aquele salmo, né? Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Quando a gente crê que não é a circunstância, não é o vizinho, não é alguém que está perto de você, mas é Jesus quem pode de alguma forma movimentar o reino a seu favor, a gente se alegra. E isso é motivo de alegria. E o verso 6 que diz: não andeis ansiosos, pelo contrário, sejam em todas as vossas petições declaradas na presença de Deus. Significa que em todas as circunstâncias a gente pode recorrer a Deus. Em todas as dificuldades a gente tem a quem clamar. Isso é algo que tem queimado meu coração pelos últimos dias, porque a gente se encontra tão desesperado em algumas situações que a gente começa a clamar e buscar ajuda nas pessoas erradas, nas escolhas erradas, né? Nas decisões erradas, porque esquece de orar, porque esquece de consultar a vontade de Deus e, acima de tudo, colocar diante dele tudo aquilo que a gente enfrenta. Então não fica ansioso, busca a Deus e creia na promessa, porque eu creio que essa promessa é que faz o meu rosto e o seu rosto ficar formoso da alegria do Senhor. E no verso 7 a palavra diz assim, ó: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui está uma das respostas do que Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a palavra fala pensar em tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que compraz a Deus, que remete a Deus, nisso pensai, né? E Paulo, a gente fala das prisões, a gente fala da situação, a gente fala, mas se tinha alguém que era motivado, era Paulo. Porque ele vivenciou uma parte de perseguição, lá em Atos dos Apóstolos ele vai falar isso, de perseguição, e aí em Damasco ele teve um encontro com o Senhor, a qual foi lhe tirado algo, uma cegueira, né? O pessoal fala muito da cegueira espiritual, mas eu acredito que Paulo naquele momento ele realmente conseguiu enxergar Deus, porque Paulo era letrado, ele tinha conhecimento no estudo de Gamaliel ali, ele era alguém que tinha conhecimento das leis, da Torá ali, porém Paulo não conhecia a Cristo, o Cristo que remiu do pecado, o Cristo que se fez carne, o Cristo que era o verbo e que amou e que se entregou, né? Mas aqui ele fala assim, ó, que os vossos pensamentos sejam em Cristo. Ou seja, a alegria que muitas das vezes a gente espera de alguém,
no abraço de alguém, ou na bênção que alguém pode trazer para nós, ou algo terreno, palpável, numa conquista. Aqui Paulo vem falar de uma alegria que supre o nosso entendimento, que vai além daquilo que os nossos olhos vê. Como assim você fala assim, cara? Porque uma coisa é você ganhar um carro ou comprar um carro e você está vendo, outra coisa é você se alegrar com uma salvação que ainda está por vir, que ainda vai chegar, ela foi prometida. Olha, eu vou ao Pai, vos prepararei morada, né? E o som da trombeta vai soar, mas ainda está por vir. Então tinha uma promessa, até em 2 Timóteo fala, olha, a coroa que me é tida por direito, naquele dia o justo juiz me entregará. Ou seja, Paulo fala da salvação, da recompensa de ter se esforçado tanto no Evangelho. E quando nós vemos aqui no verso de número 10, olha o que Paulo vai falar: alegra-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas faltava ocasião apropriada. Ou seja, mais uma vez eu falo, olha, alegre-se comigo de novo. Alegre no Senhor. Cara, nos dias de hoje, a gente vai encontrar muita gente desmotivada, assim, sem alegria. Às vezes mesmo trabalhando, fazendo as suas atividades na sua comunidade, ou onde quer que você exerça. Até os quadros depressivos, né? Estão bem assim. Pessoas que se frustraram com pessoas. Ou você acha que Paulo também não se frustrou? Ou você acha que Paulo não teve decepções? A Bíblia fala que ele e Pedro, de vez em quando, eles tinham umas faíscas. Sim. Eles discordavam de alguns pontos, mas, né? E nós vemos aqui que nos nossos dias não é diferente. Temos algumas diferenças de pensamento, temos algumas diferenças de comportamento. Aquilo que eu acho que é certo para você é normal, e aquilo que você acha que é errado para mim é normal. E tem essas diferenças. Mas no contexto aqui nós vemos falar assim sobre alegria. A alegria de estar no Senhor, a alegria de ser renovado no Senhor. Porque tudo que nos cerca, de certa forma, tem trazido uma opressão. Você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que ser bom. Olha, as pessoas estão te vendo, você tem que dar fruto, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas, e aí quando você se vê, você está sufocado. Você fala, cara, eu não tenho mais alegria. Está fazendo por fazer. Você entra. Na verdade, se tornou um compromisso religioso e deixou você se torna de ser prazeroso. E quando a gente não tem prazer em fazer alguma coisa, se torna um fardo. É cansativo. Sim. Eu tenho que ficar lá mais uma vigília, 2 horas de oração. Eu tenho que tocar, mas nossa, essa música de novo. Então tudo se torna, sabe, peso e ruim de fazer. Mas Paulo ele fala, alegrem-se comigo. E eu fico pensando como é que alguém que está algemado, e lá nos outros textos que Paulo escreve nas suas cartas, ele fala, olha, correndo a corrida do Evangelho, como é que alguém que está preso está correndo? Ou seja, o que eu entendo desse texto é que ele, mesmo estando em prisão, ele conseguia se movimentar em Cristo. Ou seja, ele conseguia escrever uma carta que movimentaria um coração, que o outro coração, tendo entendimento, movimentaria outro, e o Evangelho ele ia sendo propagado, e a fé das pessoas iam sendo alicerçadas, ou seja, na palavra. Quando nós falamos de alegria, não é só de coisas materiais, que é muito bom também, você ter alguma conquista, você ter alegria num filho, ter alegria na esposa, ter alegria no marido, isso é muito prazeroso, mas nós falamos de uma alegria que ela é constante e eterna. Alegrai-vos no Senhor. Como eu posso me alegrar sendo que eu estou triste? Como eu posso me alegrar sendo que parece que nada muda, parece que a situação ela tem me sufocado a cada dia, e parece que eu estou morrendo a cada dia, um pouco de mim está morrendo. Mas quando a gente tem um entendimento de que a salvação ela vem, Davi ele fala no Salmo 51, ele fala, olha, restitui a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi ele fala, olha, eu abro mão desse trono aqui para aquilo que é eterno, para aquilo que é vindouro, para aquilo que vai ser mais constante. E eu venho falar para você em nome de Jesus, se você se encontra às vezes desejoso de alegria, desejoso de esperança, e se você está ansioso, pratique alguns fundamentos
pratique alguns fundamentos de encontrar Deus no seu secreto. A Bíblia vai falar aqui que seja a vossa súplica e orações achada diante de Deus. Nós acabamos de ler aqui que as nossas orações e súplicas e ações de graça sejam reconhecidas diante de Deus. E quando você vem falar, olha, eu estou desanimado, olha, eu não sei se isso é que Deus quer de mim. Não, irmãos. Deus confiou uma terra para Samar, nós estávamos até falando, né? Estava malhando trigo no lugar onde era de malhar ali o outro tipo de fruto. E aí veio os inimigos tentando tomar a terra e a Bíblia fala que ele defendeu aquela terra. E você precisa defender essa alegria que vem de Deus. Ou seja, a Bíblia fala, guarda o que tu tens para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que tu tens. O que nós temos em Cristo? A salvação. Aquilo é a salvação, aquilo que é eterno, aquilo que ninguém pode roubar, porque Cristo já comprou para nós. Só que nós, em meio às frustrações com pessoas, em meio a gente olhar para as coisas que, né, a gente fala, né, a gente precisa tirar o pé da terra e entrar um pouco mais no sobrenatural, naquilo que é espiritual. Porque quando você consegue só estar enxergando aquilo que é terreno, você se frustra, você caça defeito, você acha, você vai se achar, nossa, mas eu não imaginava que isso era assim, eu achava que era de outro jeito, e você começa a criar uns bloqueios, e aonde a sua alegria ela vai se esvairindo, onde você vai perdendo a motivação. E aqui, Paulo, ele além de ele estar alegre no Senhor, motivado e motivando, e ele ainda fala naquilo que é eterno, olha, alegrem-se comigo de novo no Senhor. Como a gente pode se alegrar? Tenha prazer na palavra do Senhor, de meditar. Tenha prazer de tirar um tempo de falar com Deus. Sabe, seja 10, 15 minutos do seu dia, mas que seja 10, 15 minutos com qualidade, sabe? De um diálogo de pai para filho. Tenha momentos de comunhão, lá onde você convive com a sua família, na sua igreja, sabe? Não finja ter um amor fingido. E a gente vê muito disso, miga daqui, migo dali, e no fim não tem nada de migo, nada. Às vezes você acha que a pessoa vai te ajudar, ela está te ferrando. Mas não, mas que seja verdadeiro no que você faz, seja intenso, porque o dia de amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Verdade. Né? A gente até leu lá e fala, louco, hoje perdirão a tua alma, para quem será? Se hoje te perdi a sua alma, para quem vai ser? Para quem que você tem trabalhado? Qual é o investimento do seu tempo? Paulo aqui, ele investiu o tempo dele em um só propósito, em ensinar, exortar e mostrar o caminho da salvação e que existe um galardão para aqueles que perseveram. Só para reforçar mais uma vez aquilo que a gente já está falando, pensando em Paulo agora como apóstolo. Paulo era alguém que tinha como missão instruir as igrejas. E ele escreve essa carta justamente para instruir as igrejas. E aí eu queria falar agora um pouco a respeito de liderança, porque quando você está à frente de um trabalho, com a importância daquilo que o apóstolo Paulo fazia, missionário, né, plantando igrejas em vários lugares, referência, né? Ele não podia mostrar nessa hora aqui fraqueza. Então eu não sei se você consegue compreender isso, mas ele como líder tinha que, mesmo que passando por dificuldade, por extrema dor, né, extrema solidão, porque a gente sabe quem está preso como se encontra, e ele mesmo enfrentando todo esse tipo de problema, ele passa força para eles, dizendo para que eles se alegrem junto com ele. Então eu imagino que Paulo como líder, não que ele estava fingindo uma alegria, porque os olhos dele estavam na coroa, né, naquilo que a gente já falou, mas ele estava tentando passar para a igreja que aquela dor para ele era prazerosa, porque ele sabia o que aquela dor ia gerar. É aquilo que você falou agora há pouco, né? As dificuldades que a gente tem sempre geram algo bom. Lembra dos apóstolos quando eles foram açoitados a primeira vez? Eles foram açoitados e eles ficaram felizes porque, nossa, a gente foi açoitado igual o nosso Senhor, e eles se sentiram digno, né? Exatamente. Nossa. Então, na verdade, o que Paulo estava querendo mostrar para eles aqui não era essa alegria fingida, é essa alegria real. Sim. Como que nós vamos explicar então os apóstolos levando açoite feliz? Não tem lógica para a gente que lê um texto isolado. Mas se você entender o contexto de tudo isso, Paulo fala que a gente deve ficar alegre quando ser participante das aflições de Cristo. Sim. Então, o que ele escreveu, ele está vivendo aqui e passando para toda uma igreja de Filipos.
Então a gente tem que igual fazer fala, da mesma forma. É pregar e viver. Perseguido, mas não desanimado. Isso. Né? Pode ver que... Abatido, mas não destruído. Levando sempre o morrer de Jesus. Paulo, tudo que ele escreveu, ele vivenciou na pele, né? E tem relatos bíblicos aqui que são comprovados de forma histórica, senão nem entravam no cano da Bíblia. Se entraram aqui é porque eles são comprovados através da história. Tudo isso realmente aconteceu. Então, se você é líder, não seja um líder que fica chorando pelos cantos. Seja como Paulo. Tá difícil? Tá difícil. Tá complicado? Tá complicado. Mas mantenha os seus olhos na promessa. Um dia, quando você foi chamado, Deus te prometeu algo. Ele vai fazer crescer. É Ele quem dá o crescimento. Ele vai fazer prosperar. Ele vai abençoar a obra. Creia nisso e fique com os olhos nessa promessa. Motive pessoas. É como nós falamos. Tem muitas vezes você está em um lugar com pessoas desanimadas e você vê que elas vão desanimando umas às outras. Mas quando você encontra um motivador, eu queria ter alguém igual Paulo na minha igreja, né? Nossa. Se chegasse preso lá na dificuldade, eles falassem assim, não, toma posse que Deus vai operar, fica feliz, Deus é conosco. E isso te incentiva. Então não importa a circunstância, porque se você olhar a circunstância, você desanima mesmo. Mas se você confiar na promessa e manter os seus olhos firmes na promessa, então você vai além e Deus vai te honrar. E no verso 11 diz assim, não vos declaro isso por necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. E sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi no ministério a viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou possuindo privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo ele tinha uma convicção. Ele aprendeu a encontrar a felicidade em Cristo em todas as situações, nas dificuldades e também na bonança. Então, quando nós encontramos Cristo, realmente, a gente sempre fala que nem todo mundo que vai na igreja ainda teve um encontro com o Senhor. Porque quando a gente encontra com o Senhor, dificilmente a gente quer abandoná-lo. Quando a gente vê lá em João capítulo 6, que Jesus, a Bíblia fala que ele ia apertando o seu discurso ali, né? Que ele era o pão vivo que desceu do céu e tal, aquela coisa. Aí muitos dos discípulos viraram as costas ali. Olha, a Bíblia fala que era discípulos, não era multidão, não era seguidor. Era pessoas que estavam ali mais próximas de Jesus. E aí Jesus voltando para os 12 ali, falou ali, vocês não querem ir embora também não? Ou seja, Jesus ele não aliviou para aquele povo. Ele falou assim, olha, se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e sigam-me. Mas é se você quiser. E quando a gente vê Paulo, ele fala assim, olha, eu aprendi a viver feliz em todo e em qualquer situação. É que Paulo já tinha vivido ele estava num nível espiritual com Deus, em uma intimidade com Deus. A gente até comentou que não é humana. Não. Porque foge da razão humana de alguém que está preso, de alguém que está limitado, sem recurso. Hoje a gente estava falando, a gente tem texto impresso, a gente tem celular, a gente tem tablet, a gente tem internet a nosso favor, tem conferências e pregações. Não sofre a perseguição, não pode acessar livremente a Bíblia. Você pode sair na sua rua, na sua cidade, que sempre vai ter uma igreja aberta para você ouvir uma palavra, sempre vai ter um louvor. Então, no país que a gente vive, é tranquilo isso. Só que ainda existem países que isso não é possível. Onde as pessoas pegam uma página da Bíblia e entram escondido para ler, né? Onde a Bíblia ainda não chegou e quando chega é uma festa só, porque a verdade que liberta ali, a verdade que dá esperança, a verdade que motiva. Eu acredito que a palavra, ela por si só, ela é motivadora. Ela por si só. Então, quando nós falamos que Paulo ele era conhecedor da Torá, das leis, né, ali da escola de Gamaliel, e Paulo, quando ele passou a enxergar da cegueira espiritual para a visão celestial, ele começou a viver essa alegria constante em todo momento. Na tribulação, na bonança, na falta de comida e também quando tinha bastante comida, com chinelo no pé ou sem chinelo, dormindo numa cama boa ou no chão de uma prisão. Verdade. Ele falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, essa fortaleza que nos protege, que nos guarda, é o próprio Cristo. Porque a Bíblia fala que ele habita em nós. Então Paulo tinha uma convicção de algo vindouro, de algo eterno,
a qual ele encorajou Clemente, ele encorajou Timóteo, ele pediu para chamar João Marcos para reatar alguma desavença que poderia ter tido durante a caminhada. Ele, agora você é muito importante, traz João Marcos para mim. Então a gente vê que, além de estar motivado, Paulo ele conseguia motivar as pessoas, mas só uma observação, no verdadeiro evangelho. Sim. No evangelho cristocêntrico, onde fala, olha, que Cristo, a Bíblia fala que Paulo ele pregava e mostrava e provava que Cristo era o Filho de Deus. Sim. Então você via que ele tinha convicção naquilo que ele estava fazendo, não era alguém que caiu de paraquedas lá e falou, vou fazer aqui, ver se está certo, der certo a gente continua, senão a gente para. Não, ele sabia o que estava fazendo, tinha bagagem para aquilo, tinha experiência daquilo, tanto de perseguição como perseguido, e aqui ele vem nos encorajar. E nos nossos dias o que falta para nós, que a gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa, é essa alegria que Paulo ele transmite de dentro para fora, essa alegria que vem de dentro para fora, não uma alegria que o mundo pode dar, algo passageiro. A Bíblia fala, olha, uma paz que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo. Ou seja, só o Senhor pode dar aquela paz que só o Senhor ele remete ao meu coração, ao coração do pastor e ao seu coração, de que vai valer a pena. Amém. De que perseverar não é um fardo, de que acreditar e de não andar ansioso, porque quando a gente anda ansioso a gente duvida, a gente deixa de andar por fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E nós esperamos a volta do Senhor, nós acreditamos e trabalhamos para que esse dia chegue, e nós estamos motivados, e nós queremos motivar você também. Alegre-se no Senhor, assim como Paulo tem nos alegrado, nos motivado, para que você possa permanecer e o vosso fruto seja contínuo, né? Você passa o seu fruto, depois passa o outro fruto frutifique, e assim seja uma constante. Que nós possamos nos ajudar e se ajudar. Porque não adianta nada a gente ficar esperando algo e não dar uma resposta. Então, às vezes, a tribulação ela vai produzir em você uma motivação de orar, uma motivação de buscar, uma motivação de celebrar, uma motivação de animar, uma motivação de acreditar naquilo que é eterno. Porque muitas das vezes a gente escuta muito um evangelho terreno, de facilidades e coisas para essa terra, como que se essa terra nunca fosse passar. Só que a Bíblia fala, passarão céus e terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Ou seja, Jesus, como a gente leu, né, na última pregação que a gente fez, do lenço dobrado, ele vai voltar. Ele deixou um recado, ele vai voltar. Com certeza. E só para a gente caminhar para o fim do vídeo, a pergunta que vai facilitar o seu entendimento. Sabe por que Paulo estava feliz, estava alegre? Porque ele sabia para onde ele ia. Convicção. Você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? No momento em que Paulo foi decapitado, se você assistiu o filme, né, Paulo, apóstolo de Cristo, ele mostra lá, no momento em que foi decapitado, ele no alto céu já começou a avistar. E lá vinha os mártires, lá vinha aqueles que morreram por amor do Evangelho, para recebê-los, sabendo que o lugar deles estava garantido. E eu acho que a maior alegria que nós podemos ter enquanto servos de Deus é crer que no dia que deixarmos essa terra, temos um lugar preparado para nós, o qual o Senhor nos prometeu. Eu irei ao Pai, e na casa de meu Pai tem muitas moradas, e nós temos convicção de que uma dessas moradas nos pertence por direito. Sim. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, querido. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço.